Sabedoria, acima de tudo. Adquira sabedoria, e com todos os seus bens, adquira entendimento. Provérbios 4, 7. Há momentos na vida em que você se encontra no chão, literalmente contando moedas para decidir se compra pão ou paga o transporte do dia seguinte. Momentos em que o telefone toca e seu coração dispara, porque você sabe que é outro credor do outro lado da linha. Momentos em que você olha para o céu em desespero e sussurra: Deus, preciso de um milagre financeiro. Eu vivi cada um desses momentos. Durante anos orei, implorei, jejuei, pedindo a Deus que tirasse da minha vida as correntes da dívida que me sufocavam dia após dia. Mas o que descobri mudou minha perspectiva para sempre. O que ele precisava não era de um milagre instantâneo, era sabedoria divina. Deus não me deu mais dinheiro da noite para o dia. Ele me deu algo infinitamente mais valioso. Ele me ensinou como usar corretamente o dinheiro que eu já tinha. Ele me mostrou princípios bíblicos que estavam diante dos meus olhos há décadas, mas que meu desespero me impedia de ver com clareza. A verdade que transformou minha vida financeira está contida em 10 chaves bíblicas que não apenas me livraram das dívidas, mas revolucionaram minha mentalidade, meu propósito e meu relacionamento com a provisão divina. Estas não são teorias financeiras modernas disfarçadas de espiritualidade. São princípios eternos que funcionaram por milênios e continuarão a funcionar, porque vêm da infinita sabedoria de nosso Criador. Quando comecei a aplicar esses princípios, algo extraordinário começou a acontecer. Não apenas saí das dívidas, mas minha renda começou a se multiplicar de maneiras que eu nunca havia experimentado. Mas, mais importante, encontrei uma paz financeira que procurava há anos. Descobri que Deus não quer apenas nos libertar das correntes econômicas. Ele quer nos ensinar a viver em permanente liberdade financeira. O caminho que você vai descobrir hoje não é fácil, mas é eficaz. Não é rápido, mas é durável. Não é popular, mas é poderoso. E o mais importante, está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a trocar seus métodos humanos pela sabedoria divina. A primeira chave que revolucionou minha vida foi entender que o problema fundamental não estava na quantidade de dinheiro que eu tinha, mas no que eu sabia sobre dinheiro. Durante anos, pedi mais recursos quando o que realmente precisava era de mais sabedoria. Provérbios 4:7. Adquira sabedoria e adquira entendimento com todos os seus bens. Este versículo mudou completamente minha abordagem. Não diz dinheiro acima de tudo ou abundância acima de tudo, mas sabedoria acima de tudo. Deus nunca coloca os recursos acima dos princípios, porque Ele entende algo que muitas vezes ignoramos. Sem a sabedoria necessária para administrar adequadamente os recursos, mais dinheiro apenas agrava o problema existente. É como pedir água a alguém quando o que você tem em suas mãos é um jarro completamente quebrado. Não importa quanta água você receba, a perda será inevitável. A sabedoria financeira bíblica não se trata apenas de aprender técnicas de poupança ou estratégias de investimento, embora sejam importantes. Trata-se de entender que o dinheiro é um instrumento de mordomia divina, não um fim em si mesmo. Quando começamos a ver cada centavo, cada decisão financeira como uma oportunidade de provar nossa fidelidade a Deus, nossa perspectiva muda radicalmente. A sabedoria financeira prática se manifesta nas decisões cotidianas. Saber quando dizer não a gastos desnecessários, distinguir claramente entre uma necessidade real e um desejo simples, e entender que nossas decisões econômicas também são decisões espirituais. Toda vez que escolhemos gastar dinheiro que não temos em coisas que não precisamos para impressionar pessoas que nem conhecemos bem, estamos tomando uma decisão que tem consequências temporais e espirituais. Quando comecei a estudar sistematicamente os princípios financeiros contidos na Bíblia, especialmente em livros como Provérbios e Eclesiastes, e as parábolas de Jesus, minha mentalidade passou por uma profunda transformação. Onde a mente muda, a direção de toda a vida muda. Foi nesse momento que entendi uma verdade revolucionária. O verdadeiro milagre não é que Deus me liberte das dívidas em um único dia. O verdadeiro milagre é que Ele me ensina a nunca mais me endividar. Mas a sabedoria sem ordem é como ter um mapa excelente, mas caminhar pela vida com os olhos vendados. É por isso que a segunda chave que transformou minha situação financeira foi estabelecer a ordem espiritual e econômica em minha vida. Provérbios 2:7-23 nos ensina: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Deus não se multiplica em desordem. Esta é uma lei espiritual imutável. Muitos crentes querem que Deus abençoe suas finanças, mas não estão dispostos a colocar seus números em ordem divina. O versículo nos mostra um princípio essencial.
aqueles que não conhecem sua situação financeira atual não podem administrar sabiamente o que Deus lhes confiou. Antes de pedirmos a Deus mais recursos, Ele nos pede que sejamos diligentes com o que já temos em nossas mãos. A ordem financeira começa com um ato profundamente espiritual: anotar conscientemente todas as nossas receitas e despesas. Quando registramos meticulosamente o que entra e o que sai de nossas finanças, estamos declarando diante de Deus: Senhor, estou plenamente ciente do que me confiaste e quero administrá-lo com total responsabilidade. Esse simples ato de registro se torna uma oração prática, uma demonstração tangível de mordomia responsável. O caos financeiro geralmente reflete desordem interna. Os padrões de ansiedade que nos levam a compras por impulso, as dívidas que se acumulam sem controle consciente, os gastos emocionais que fazemos para preencher vazios na alma, muitas vezes, não são verdadeiros problemas econômicos, mas sintomas claros de desordem emocional ou espiritual que se manifesta através de nossas decisões monetárias. O planejamento financeiro é um ato profético. Quando fazemos um orçamento mensal cuidadoso, estamos declarando ao céu e à terra que nossas vidas têm um propósito claro, direção definida e autocontrole, que são frutos diretos do Espírito Santo, de acordo com Gálatas 5:23. Deus honra a ordem porque a ordem reflete sua natureza divina. Desde a própria criação, tudo o que Deus fez foi perfeitamente estruturado, como podemos ver claramente em Gênesis capítulo 1. Quando comecei a organizar sistematicamente minhas finanças, não tinha mais dinheiro disponível, mas experimentei algo muito mais valioso: mais paz de espírito e emoção. Essa paz me deu a clareza mental necessária para tomar melhores decisões. E essas melhores decisões começaram a levar a melhores resultados financeiros. Deus não multiplicará o que ignoramos ou negligenciamos, mas multiplicará abundantemente o que diligentemente reconhecemos, organizamos e gerenciamos. No entanto, a ordem por si só não é suficiente se não estivermos dispostos a obedecer à voz de Deus em decisões específicas e concretas. A terceira chave que abriu as portas para a prosperidade em minha vida foi aprender a praticar a obediência imediata, não apenas a devoção emocional. Provérbios 3, 5-6 afirma claramente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Muitos crentes são genuinamente devotos, oram regularmente, jejuam com frequência, leem a Bíblia diariamente, mas quando Deus lhes pede ações concretas e específicas na área financeira, eles começam a duvidar, procrastinar ou racionalizar excessivamente. A fé autêntica não é apenas declarada em belas palavras. A fé é demonstrada por meio de atos de obediência prática. Muitas vezes o que ativa o favor sobrenatural de Deus não é apenas a oração fervorosa, mas o passo de obediência que temos evitado por medo ou conforto. A obediência financeira prática geralmente envolve abrir mão de algo que acreditamos ser necessário. Deus nem sempre nos pede para entender completamente suas instruções. Ele nos pede para confiar plenamente em sua sabedoria superior. O versículo é claro: ao nos instruir a não nos apoiarmos em nossa própria prudência. Nosso cálculo mental pode parecer correto da perspectiva humana, mas a vontade de Deus sempre opera em dimensões mais altas do que nossa compreensão limitada. A obediência autêntica quebra os ciclos espirituais de estagnação que podem estar operando em nossas vidas há anos. Obedecer significa confiar mais na infinita sabedoria de Deus do que em nossa lógica finita. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo quando Deus o chamou, mas obedeceu imediatamente. Pedro não entendeu antes por que deveria lançar as redes novamente depois de uma noite infrutífera, mas obedeceu às instruções de Jesus. A verdadeira obediência quase sempre torna nossos planos um pouco desconfortáveis, mas cura profundamente nosso destino. Em minha experiência pessoal, a obediência mais difícil foi desistir de uma renda que, embora financeiramente significativa, não era completamente eticamente integral. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão, mas depois desse ato de obediência, começaram a se abrir portas de oportunidade que haviam permanecido fechadas por anos. Aprendi que Deus não endossa aparências convenientes, Ele endossa a integridade autêntica. Mas descobri que a obediência sem disciplina nas despesas diárias pode nos levar de volta ao mesmo ponto de partida. A quarta chave que solidificou minha transformação financeira foi aprender a praticar gastos intencionais em vez de gastos impulsivos. Provérbios 21:20 ensina: tesouros preciosos e azeite estão na casa dos sábios, mas o tolo despoja todas as coisas.
A mensagem central deste versículo é revolucionária. Não se trata de quanto dinheiro você tem disponível, mas de como você usa sabiamente o que tem em mãos. Muitas pessoas não estão financeiramente falidas por falta de renda suficiente, mas sim por vazamentos financeiros invisíveis, que drenam constantemente seus recursos. Gastar por ansiedade emocional, pressão social, comparação com outras pessoas ou impulsos momentâneos é uma forma moderna e sutil de escravidão financeira. Provérbios 21:20 estabelece uma diferença fundamental entre o sábio e o tolo na gestão dos recursos. O sábio reserva com propósito, prioriza com inteligência e multiplica com paciência. O tolo se dissipa incontrolavelmente, definha sem consciência e se deixa levar por emoções momentâneas. Gastar com intenção significa gastar com um propósito claro, não com emoção impulsiva. Antes de cada decisão de gastos, devemos nos fazer esta pergunta transformadora: esse investimento me aproxima ou me afasta do propósito pretendido por Deus para minha vida? Nem tudo o que é economicamente barato é conveniente para o nosso destino, e nem tudo o que é caro necessariamente constrói nosso propósito. O espiritual não é apenas orar e ler a Bíblia, também inclui discernir sabiamente para onde vai nosso dinheiro. Cada despesa que fazemos funciona como uma semente que estamos plantando. Podemos estar semeando em solo fértil que produzirá frutos a longo prazo, como educação de qualidade, investimento em nossa família, cuidados de saúde ou ferramentas que melhorem nosso trabalho. Ou podemos estar semeando em solo estéril que não produzirá nenhum fruto positivo, como dívidas contraídas por aparência, compras impulsivas sem propósito real, ou caprichos momentâneos que satisfazem o ego, mas esvaziam a conta bancária. Devemos reconhecer e enfrentar o auto-engano da recompensa emocional. Frases como "eu mereço", "é para isso que eu trabalho tanto", ou "é apenas uma vez", muitas vezes camuflam padrões destrutivos que sabotam nosso futuro financeiro. O inimigo da nossa prosperidade nem sempre é a falta de dinheiro disponível. Às vezes é a falta de autocontrole, que de acordo com Gálatas 5:23 é um dos frutos diretos do Espírito Santo. A verdade libertadora é que não precisamos de mais dinheiro para começar a prosperar autenticamente. O que precisamos é de uma nova maneira de tomar decisões cotidianas. A sabedoria financeira não está apenas em quanto conseguimos ganhar, mas em como priorizamos e usamos o que já temos disponível hoje. Quando parei de gastar por impulso emocional e comecei a priorizar conscientemente a educação continuada e as ferramentas que melhorariam meus investimentos de longo prazo. Não apenas minha economia melhorou numericamente, mas minha paz de espírito aumentou significativamente. A desordem financeira gera ansiedade constante, mas um propósito claro concede direção e tranquilidade. A quinta chave que mudou minha perspectiva foi aprender a semear corajosamente, mesmo em tempos de escassez. O reino de Deus opera de acordo com princípios eternos, que transcendem as circunstâncias temporais. A abundância genuína nasce da semeadura generosa, não da retenção temerosa. Essa verdade foi difícil para mim aceitar inicialmente, porque contradizia toda a lógica humana. Lembro-me vividamente do momento em que Deus me pediu para semear uma quantia específica, que representava o pagamento de uma conta importante. Minha mente calculou: se eu dar isso, não poderei pagar essa dívida. Mas o Espírito Santo sussurrou ao meu coração: você confia em mim ou em sua conta bancária? Essa decisão de obediência marcou um antes e um depois na minha vida financeira. Quando mantemos o dinheiro puramente por medo, bloqueamos o fluxo de prosperidade. Quando damos pela fé, ativamos uma lei espiritual que opera independentemente das circunstâncias externas. A Bíblia diz em Lucas 6:38, "Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcadas, sacudidas e transbordando, cairão no seu colo." Esta não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual que funciona quando aplicado com o coração reto. Toda vez que semeamos, apesar de nossas limitações, quebramos o ciclo de medo financeiro que controla nossas decisões há anos. A generosidade liderada pelo Espírito Santo é uma declaração de guerra contra as mentiras da escassez que o inimigo plantou em nossas mentes. Dar da escassez treina nossa alma para declarar: Deus é minha verdadeira fonte, não meu salário. Mas aqui está algo crucial, que preciso esclarecer. Plantar a Bíblia não é manipulação espiritual ou uma transação comercial com Deus. Não é dar a receber imediatamente o dobro ou o triplo. O plantio autêntico nasce de um coração agradecido que reconhece que tudo o que temos pertence a Deus, e somos simplesmente mordomos de seus recursos. Quando semeamos com essa mentalidade, liberamos o poder de Deus para multiplicar
não apenas nossos recursos, mas também nosso propósito. A sexta chave era entender que eu precisava de uma mudança de direção, não de uma mudança de velocidade. Muitas pessoas estão exaustas, mas não avançam. Eles trabalham mais, trabalham duro, buscam renda extra, mas permanecem estagnados. A razão não é a falta de energia, mas a falta de direção divina. Mover-se mais rápido no caminho errado leva ao fracasso mais rapidamente. Essa revelação entrou em minha vida quando percebi que estava correndo em uma roda de hamster financeira há anos. Eu estava trabalhando mais horas, assumindo projetos extras, me esforçando até a exaustão, mas meus números financeiros permaneceram os mesmos ou pioraram. O problema não era a minha velocidade de trabalho, era a direção do meu esforço. Uma mudança genuína de direção começa com a análise dos padrões que repetimos. Endividamo-nos pelas mesmas razões? Estamos cercados por influências tóxicas? Tomamos decisões por pressão, medo ou comparação? Deus quer renovar o caminho que andamos. Mudar de direção implica romper com hábitos, relacionamentos e decisões que não nos levam à liberdade. Às vezes, a mudança de direção que Deus propõe parece ilógica do ponto de vista humano. No meu caso, envolvia deixar um emprego que pagava bem, mas não estava alinhado com o meu propósito. Meus amigos pensaram que eu tinha enlouquecido. Como você vai deixar essa segurança econômica? Eles me perguntaram, mas eu aprendi que a verdadeira segurança não está em um salário, é em andar na vontade de Deus. A mudança de direção também requer humildade para reconhecer que estivemos errados em certas áreas. É doloroso admitir que anos de esforço foram mal direcionados, mas é necessário experimentar a liberdade que Deus tem reservado. Como diz Provérbios 14:12, há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte. A sétima chave era experimentar uma profunda renovação mental. Romanos 12:2 ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não prospera apenas com mais dinheiro, você prospera com uma mente renovada, de acordo com os princípios divinos. O sistema mundial treina nossas mentes para temer, competir e consumir, não para confiar, gerenciar e construir. Essa transformação mental foi talvez a mais desafiadora de todas as chaves. Por décadas, minha mente foi programada por mensagens que limitavam meu relacionamento com a prosperidade. Eu cresci ouvindo frases como: os ricos são mesquinhos, o dinheiro é a raiz de todos os males, Deus abençoa mais os pobres. Essas crenças, embora bem intencionadas, criaram fortalezas mentais que bloquearam a bênção de Deus em minha vida. Devemos identificar crenças financeiras herdadas que nos limitam. Frases como: o dinheiro muda as pessoas, ou Deus quer que você seja pobre, não vêm da palavra de Deus. A renovação ocorre quando substituímos ideias limitantes por princípios divinos. Nossas palavras reforçam nossa mentalidade. Se declararmos não posso, profetizamos escassez. Devemos falar como herdeiros, não como vítimas. A renovação mental requer uma dieta espiritual consistente. Assim como nosso corpo físico é moldado pelo que comemos, nossa mente é moldada pelo que consumimos mentalmente. Comecei a alimentar minha mente diariamente com versículos sobre prosperidade, testemunhos de pessoas que haviam experimentado transformação financeira e sólidos ensinamentos bíblicos sobre mordomia. Um exercício prático que me ajudou enormemente foi anotar em um caderno todas as crenças negativas sobre dinheiro que eu tinha e, ao lado de cada uma, escrever a verdade bíblica correspondente. Por exemplo, onde ele escreveu: nunca terei o suficiente, ele escreveu ao lado: meu Deus suprirá toda a minha falta, de acordo com suas riquezas em glória. Este exercício expôs as mentiras que governaram meu pensamento por anos. A oitava chave era estabelecer hábitos diários de disciplina. Deus abençoa a obediência constante, não a excitação ocasional. A verdadeira mudança ocorre por meio de ações sustentadas ao longo do tempo. A disciplina diária é uma expressão prática da fé. Se cremos na provisão divina, preparemos um plano para uma administração sábia. Pequenos hábitos sustentados produzem grandes resultados. Anotar as despesas diárias, ler um provérbio, orar antes das decisões financeiras. Nossos hábitos são profecias de nosso destino. A transformação financeira não acontece por decisões ocasionais tomadas em momentos de inspiração, mas por pequenas decisões corretas, consistentemente repetidas, dia após dia. Provérbios 13:11 nos ensina: as riquezas da vaidade diminuirão, mas aquele que ajunta com mão laboriosa os aumenta. A prosperidade sólida é construída gradualmente, tiolo por tiolo, decisão por decisão. Estabeleci uma rotina matinal que incluía ler um capítulo de Provérbios, revisar minhas finanças do dia anterior
e orar por sabedoria para as decisões econômicas do dia. Essa rotina simples, que não me levou mais de 15 minutos, começou a transformar minha mentalidade e resultados financeiros de forma gradual mas constante. Os hábitos funcionam como juros compostos. Eles parecem insignificantes no início, mas seu impacto se multiplica exponencialmente ao longo do tempo. Um pequeno hábito como anotar cada despesa pode parecer tedioso inicialmente, mas depois de um mês, você tem total clareza sobre para onde seu dinheiro está indo. Após 6 meses, você identificou padrões. Depois de um ano, você está no controle total de suas finanças. A nona chave era estabelecer alianças corretas. As pessoas ao nosso redor determinam o ambiente onde crescemos ou estagnamos. Devemos reconhecer quem nos impulsiona e quem nos drena. Nem todos os relacionamentos nos ajudam a seguir em frente. Precisamos de mentores sábios, parceiros de oração, parceiros com o mesmo propósito. As melhores alianças são rezadas, não forçadas. A 10ª chave é a prosperidade com propósito. Deus não quer apenas encher nossos bolsos, Ele quer nos encher de visão eterna. Jesus disse: "Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração." A maneira como usamos o dinheiro revela a qual Deus servimos. A verdadeira prosperidade é medida pelo propósito eterno a que serve, não apenas pela quantidade acumulada. Deus nos faz prosperar para sermos canais, não lagoas. Nossa renda deve alimentar nossa missão, não nossa vaidade. Essas 10 chaves não são teoria. São princípios que me levaram do desespero financeiro à liberdade econômica, proposital. Não prometo um caminho fácil, mas prometo um caminho eficaz. Não será rápido, mas será duradouro. Quando escolhemos trocar nossos métodos humanos pela sabedoria divina, experimentamos uma transformação que transcende o meramente financeiro. A aplicação desses princípios não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que exigiu paciência, perseverança e, acima de tudo, fé inabalável de que Deus tinha um plano melhor para minha vida financeira. Houve momentos de dúvida, especialmente quando as circunstâncias externas não mudaram tão rapidamente quanto meu coração desejava. Mas aprendi que Deus está mais interessado em transformar nosso caráter do que em mudar nossas circunstâncias imediatamente. Cada uma dessas chaves se baseia na anterior, criando uma base sólida para uma vida financeira próspera e com propósito. A sabedoria lhe dá conhecimento, a ordem lhe dá estrutura, a obediência lhe dá poder, o gasto intencional lhe dá controle, a semeadura lhe dá multiplicação, a mudança de direção lhe dá o foco certo, a mente renovada lhe dá a mentalidade certa, os hábitos lhe dão consistência, as alianças certas lhe dão o apoio necessário e o propósito dá significado eterno a todo o processo. A coisa mais bonita sobre essa jornada é que ela não apenas mudou minha situação financeira, mas também transformou meu relacionamento com Deus, minha família e meu propósito na vida. Descobri que a verdadeira prosperidade não é apenas ter mais dinheiro, é ter a sabedoria de usá-lo corretamente, a paz para desfrutá-lo de forma saudável e o propósito de investi-lo eternamente. Se esta mensagem ressoou em seu coração e comece hoje aplicando a primeira chave. Busque a sabedoria antes do dinheiro. Estude o que a Bíblia diz sobre finanças. Encomende seus números. Obedeça ao que Deus está lhe mostrando. Gaste com intenção com fé. Renove sua mente. Estabeleça hábitos santos. Cerque-se das pessoas certas. E lembre-se sempre de que sua prosperidade deve ter um propósito eterno. Não espere até amanhã para começar. Não espere até ter mais dinheiro para aplicar esses princípios. Não espere até que sua situação seja perfeita. Comece exatamente onde você está, com o que você tem, a partir da posição em que está hoje. Deus pode transformar qualquer situação financeira quando encontra um coração disposto a obedecê-lo e confiar em sua sabedoria. A liberdade financeira que Deus tem para você não é apenas para você viver melhor. É para você ter um impacto maior. Não é só para você ter mais, é para você ser mais. Não é apenas para o seu conforto, é para a sua glória. Esse caminho de transformação começa hoje. Seu futuro financeiro e espiritual está esperando por você. E lembre-se, com Deus, sua melhor história financeira ainda está para ser escrita.